Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Petros e estou aqui novamente para mostrar algo bem bacana. Você, como eu, guarda as faixas que vai sobrando de um trabalho ou outro e aí muitas vezes você não sabe o que fazer com elas? Então, olha só o que eu vou fazer com essas tiras. Eu usei algumas tiras mais largas, outras mais estreitas e produzi esse porta-panetone, que agora eu vou ensinar a como você fazê-lo, tá bom? Vamos fazer juntas? Se você já gostou da minha proposta, então antes da gente começar o vídeo, vem aqui, se inscreva no meu canal, acione a sineta, assim todas as vezes que eu entrar aqui com um novo vídeo novo, você logo vai saber. Eu vou mostrar para vocês então como que eu desenvolvi esse porta-panetone. Eu tô aqui com o projeto já desenhado, eu vou precisar de 5 quadrados centrais e 4 triângulos laterais. Os quadrados centrais vão ficar acabados em 16,5 e o da ponta vai ficar acabado em 17,5 por aí. Então, eu preciso definir qual o tamanho que eu vou cortar esses quadrados centrais, se eu preciso que ele fique acabado com 16,5. Então, vamos lá. Como eu quero trabalhar com ele ficando acabado em 16,5, eu vou acrescentar 1,5 cm, vai dar um total de 18 centímetros. Então, para eu fazer esse porta-panetone, eu necessito de 5 quadrados centrais, né, que faz essa cruz aqui, de 18 por 18. E os 2 quadrados que vão cortar o meio para fazer as laterais, de 19 por 19. Como eu quero trabalhar com as minhas faixas, com essas faixas de folhas que sobraram de um outro trabalho, como que eu projeto elas para chegar na largura que eu preciso? Eu medi na minha faixa central, eu vou localizar que, descontando a costura, ela mede na área útil dela de 10,5. Então, eu preciso de 6 centímetros para chegar no tamanho acabado dela, que seria 16,5. Com isso, eu vou definir as faixas laterais para ser costuradas nela. Então, para eu costurar essa faixa na lateral da minha faixa central, eu preciso acrescentar 1,5 cm nesses 3, então as faixas laterais vão ser cortadas de 4,5. Ok. Agora, eu vou fazer a conta de qual vai ser a minha formação, de quanto que eu preciso de faixa central para fazer todo esse centro do meu porta-panetone. Eu não quero pôr costura numa dos lados, quero uma faixa central e 2 quadrados laterais. Então, vamos lá, vamos fazer a conta aqui do quanto que eu preciso. A faixa central, se você somar sem costura por enquanto, 16,5 vezes 3, para eu saber qual o tamanho que eu vou formar essa faixa central. Observa que eu tiro a costura do centro, né? Então, eu somo 16,5 vezes, multiplico 16,5 vezes 3 para dar o total que eu preciso da peça. Então, ela ficaria assim, 49,5. Aí eu acrescento 1,5 cm de costura, então essa faixa central, para mim, eu preciso, para começar, para costurar o trabalho, 51,5 por 18. Ok. Mas eu tenho mais 2 quadrados nas laterais, né? Porque a faixa central, mas eu tenho mais 2 quadrados para ser colocado. Então, esses 2 quadrados vão ser tirados dessa faixa também. Então, eu já faço tudo junto. Eu somo esse 16,5 mais 1,5, que vai dar o tamanho do quadrado central, desse quadrado que vai formar, vai dar um total de 18. Eu preciso de 2 desses, então eu vou somar nessa faixa de 51. Então, seria 51 mais 2 vezes 18, vai dar um total de 87. Eu coloco mais 1 centímetro para refilamento da faixa. Então, eu vou formar uma faixa de 18 centímetros por 88, com meu tecido central de folha e os 2 verdes do lado, as 2 faixas do lado, para formar o centro e os 2 quadrados. E assim nós vamos fazer. Então, tá aqui, ó, já cortei as faixas laterais verdes e a minha faixa central de folha. Eu vou unir essas faixas aqui, a verde, uma de cada lado. Já costurei,
e agora eu vou fazer o refilamento dela aqui. Então, eu posiciono a régua na última costura que eu fiz, a faixa central, e aí eu faço um ângulo de 90 graus com a costura e refilo a borda. E agora eu vou destacar daqui dessa faixa os 2 quadrados que eu preciso para a lateral, para formar o centro. Então, são 2 quadrados de 18 por 18. Então, eu vou destacar daqui o meu quadrado, os 2 quadrados. Depois que eu destaquei os 2 quadrados, eu vejo o que sobrou, que provavelmente vai ser os 52 centímetros que eu preciso para o centro do porta-panetone. Uma coisa que eu faço nessa peça, porque mesmo depois de costurado, pode acontecer que com margem de costura e tudo, você não tenha um pouquinho mais largo que 18. Então, como eu estou trabalhando com essa faixa e eu quero que ela fique simétrica, eu vou fazer bater as costuras e vou marcar, e vou tirar o excedente que pode ter na lateral dessa minha peça. Eu dobro, e como eu preciso que meça 18, a metade seria 9, eu venho aqui, ponho a régua em 9 centímetros e refilo. Essa sobrinha dá mais ou menos 1/8. Esse 1/8 pode criar uma diferença na hora de costurar o porta-panetone, né? Então, aí eu tiro esse excedente. Mas observe que eu tiro respeitando a costura para que as 2 faixas laterais fiquem do tamanho. Então, eu tenho aqui agora 2 quadrados de 18 por 18. Na faixa central, você faz a mesma coisa. Faça coincidir as costuras e tire, se necessário, esse refilamento para que você tenha os 18 por 18 na faixa toda. E aí venha refilando. Olha aqui, não dá para ver toda ela, mas é isso. A central e os 2 quadrados, igual nós projetamos aqui, ó. Aqui tá inteiro e aqui tá os 2 em cima. Agora eu preciso inserir os 4 triângulos aqui, que vai dar o complemento do nosso porta-panetone. Então, eu vou pegar e cortar os 2 quadrados que vai entrar aqui para fazer a peça que vai entrar lá em cima. Aí, na caixa de retalhos de quadrados de faixa, eu tenho um pedaço desse daqui, ó, que é da largura, e eu vou tirar os 2 quadrados de 19 centímetros aqui. Você vê como é tranquilo, porque é uma pecinha, uma faixinha só que vai dar o canto. Se eu tivesse que fazer vários, eu não teria. Então, são retalhos que a gente acaba aproveitando para fazer uma peça como essa. Olha, aqui sobrou isso. Se eu quiser, ainda dá para fazer mais alguma coisa. Então, eu vou cortar na diagonal aqui. E o outro também. E agora eu monto seguindo o nosso projeto. Então, vai entrar os 4 triângulos aqui. Aí. Então, desta forma vai ser o corpo do nosso porta-panetone. Eu vou juntar esses 3 aqui, essas 3 peças e essas 3 aqui, para depois encaixar aqui. Uma coisa que é importante fazer nessa peça central é achar o meio. Então, eu vou achar o meio aqui, ó.
quanto que é o fundo da nossa peça, que a gente deixou no projeto, não é 16,5? Então, eu vou colocar os 8,25 para cada lado, que vai dar o fundo. Então, nesse lugar é onde vai encaixar a costura da peça que vai estar na lateral. Então, daqui para lá, 16,5. Então, como ela está inteiriça, se eu tivesse com quadrado segmentado, eu não teria problema de marcar. Mas quando eu for encaixar essa peça aqui, se eu não tiver essa marcação, ela pode ficar deslocada. Por isso que é interessante marcar, tanto aqui como aqui. Agora eu vou juntar essas 3 peças aqui e essas 3 para depois juntar com essa do meio. Para eu unir esse triângulo, eu deixo aqui embaixo ela rente ao quadrado. E aqui em cima eu deixo ela sobrar à vontade, não tem necessidade de encaixar. Eu preciso dessa sobra do triângulo, por isso que nós cortamos em 19 centímetros ao invés de 18. Porque aí eu fico com ela mais confortável para quiltar e não andar. Agora eu alfineto a outra aqui e vou levar para a máquina e vou costurar os 2 lados. Ok? Costurar aqui. Aí agora eu vou juntar essas partes. Então, aonde eu achei o meio aqui, eu acho o meio dessa peça e vou encaixar. Esse lado aqui eu já encaixei, vou fazer esse lado aqui para vocês verem. Então, eu venho aqui, olha, eu já achei o meio dessa peça. E quando você achar o meio, eu tô achando pela estampa, porque para mim a minha estampa central é o meio. Aqui eu vou encaixando e você vê que ele tá certo já. Agora eu venho e vou colocar esse meio aqui, aonde tá a marca do meio. Venho do outro lado e vou fazer bater com o risco que eu fiz aqui embaixo, ó. Então, achei o meio, encaixei a peça nos 16,5, que foi a marcação que eu fiz, e encaixo para os 2 lados também. Nessa peça, quando eu costurei, eu joguei a costura para fora aqui, dos 2 lados, ó, tá? Agora eu vou passar essa costura para unir toda a nossa peça. Pronto, a peça costurada, ó. E as costuras aqui no triângulo, todas jogadas para fora, tá vendo? Eu vou mostrar no avesso. A primeira montagem que eu fiz, que foi o quadrado central com os triângulos, joguei a costura para fora. Tanto aqui como aqui embaixo. Isso vai ser importante na hora de quiltar e fazer a lateral, tá? Então, isso aqui para fora. Quando eu juntei a parte comprida com a parte central, eu também joguei para fora. Não faz mal que aqui sobreponha, porque nós estamos fazendo uma caixa. Então, é importante que as costuras fiquem todas para fora. Aí, agora, eu vou cortar. Eu peguei uma manta. A manta que vai entrar aqui é a manta Poly R1, não precisa ser muito grossa, pode ser essa mesmo, ó, encaixada. Aí eu quero tirar a manta deste local, porque eu quero aqui molinho para fazer esta dobra aqui, ó. Eu quero fazer esta dobra e para ficar delicado aqui. Então, eu quero só tecido, não quero manta. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu vou prender com alfinete nessa parte, ó. Vou prender aqui, aqui. E eu vou pro ferro e vou dar uma leve colada.
eu tô deixando a parte agulhada da manta para cima aqui, ó. Aqui tá a parte agulhada. Agulhada que eu falo é onde tem um pouco de resina, que vai dar uma leve coladinha aqui. Eu vou pro ferro e vou passar um pouco aqui, ó. Só para poder ficar um pouco mais estável a manta aqui em cima. Ok. Como eu quero tirar esse quadrado do canto, eu vou fazer assim. Eu vou pegar a minha régua e vou seguir aqui, ó, essa margem de costura, tá vendo que ficou ali? Eu vou acompanhar ela e vou riscar essa margem, ó. Vou fazer isso em todos. Então, onde o tecido tá dobrado, é onde eu risco. Deixa eu aproximar um pouco para vocês verem. Aqui, olha, onde tá o tecido, tá jogado para fora, a margem de costura aqui, tá vendo, ó? Aí eu vou acompanhar este lugar e vou marcar, tanto aqui como aqui, ó. Faço isso nos 4 cantos, em cada lugarzinho desse, ó. Eu vou marcar, como a gente vai cortar e tem que encaixar no mesmo lugar, eu vou marcar aonde está cada parte. Então, aqui, ó, é onde vai estar o lado que eu vou cortar, pra gente encaixar no mesmo lugar. Aí, eu vou tirar ela daqui de cima e vou ligar esses pontos aqui, ó. Pego uma régua comprida e vou riscar. Risquei. Eu vou cortar essa manta aqui do canto. Essa manta você pode usar para fazer outras coisas. Não jogue fora também. São peças que a gente aproveita muito no patchwork. Não se joga. Dá para fazer um pegador de panela, dá para fazer um porta-copo, uma mesa, esses porta-canecas, né, que a gente põe a mug em cima. Então, é uma forma de aproveitar as peças. Pronto. Agora, eu vou voltar na posição que estava e vou conectar a minha peça. Aí, novamente, eu ponho no lugar aonde eu risquei. Pronto. Aí, eu vou colocar os alfinetes para estabilizar. Aí, eu tô com a peça aqui e eu preciso de um forro deste lado. Então, para eu jogar um forro aqui, eu preciso estar jogando ele inteiro para forrar essa parte aqui também. E aí eu tenho este forro, deixa eu colocar no direito para mostrar uma coisa para vocês, que é o outro aproveitamento que eu vou fazer. Eu tenho esse verde aqui, que ele tem esse dourado, tá vendo? E ele polui um pouco a imagem, eu colocando no forro aqui, ó. E é um dourado diferente. Então, o que que eu vou fazer? O verde do avesso dele é bonito. Eu vou jogar o tecido no avesso aqui. É outro aproveitamento que a gente faz, porque é um tricoline, não tem problema nenhum em você usar ele no avesso. Então, eu vou colocar este tecido para eu aproveitar ele aqui. Então, ele vai ficar no avesso para mim. Então, agora eu prendo aqui. Vou cortar ele aqui. É só um pedaço que eu tenho.
Então, você pode aproveitar o tecido dessa forma. Aí. Eu tô com a peça forrada. Agora, gente, eu preciso fazer o quilt aqui, para marcar as costuras, marcar as dobras dessa nossa caixa. Então, eu vou fazer um quilting, vou pegar pé de quilt e vou costurar aqui, de fora a fora, e depois aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer do lado do verde aqui, eu faço uma costura em cada lado, e depois aqui. Não preciso quiltar fazendo quilt livre ou fazendo um desenho aqui. Se você quiser, você pode fazer, para que ele fique mais preso. Mas não tem necessidade, porque se você observar, ó, ele fica bem preso e tá conectado. Aqui você pode passar a costura onde juntou um tecido com o outro, se você quiser, né? Aqui você pode passar um, outro aqui. Até nessa acho que eu vou passar, diferente daquela. Vou fazer essas duas costuras para mostrar para vocês como fica. Então aqui, ó, eu vou para a máquina agora e vou fazer essas costuras. Então aqui, olha, eu fiz costuras aqui e fiz lá na borda. Aqui funcionou como quilting, aqui como vincar a dobra, porque essa peça vai dobrar aqui, ó. Então, e fiz aqui também, em todas as, contornando as faixas verdes. E fiz uma costura de segurança a volta toda, prendendo o tecido aqui, ó. Agora, eu vou refilar toda a volta. Então, a gente vai limpar a borda. Pronto. Então, eu tô com a peça toda refilada, já pronta para acabamento. Aí. Tá vendo? Agora ela vai fazer os movimentos de caixa desse jeito, ó. Para fazer a caixa. Agora eu vou cortar o acabamento, vou localizar na minha caixa de retalho o que eu tenho para acabamento. Se eu tiver desse mesmo, que eu tenho algumas faixas desse, é ele que eu vou colocar. E eu vou cortar esse acabamento com 5,5 centímetros, tá ok? Então, tá aqui, ó, eu preparei o viés, eu cortei, então, em 5 centímetros de largura. Aqui nesse final, eu dobro assim, ó, passo e corto a margem de costura. Aí agora eu vou costurar, como eu quero fazer o rebatido à máquina, eu vou costurar do avesso pro direito. Então eu vou vir aqui, ó, e vou costurar deste lado para rebater do outro. E aí eu vou colocar a peça aonde vai a emenda, num dos lugares que seria a lateral. Então eu venho aqui, ó, eu vou colocar essa peça aqui. Então eu ponho, eu vou colocar uns alfinetinhos aqui. Eu vou costurar essa peça aberta até aqui. Vou costurar e já mostro para vocês. Vou começar a costurar aqui agora o acabamento. Eu posiciono no avesso, com a parte de cima menor que a parte de baixo, dobro, costuro a parte de dentro até uma altura e depois eu sigo costurando ela com a abertura para encaixar a peça final. O canto ele é maior que 45, então ele vai dar um canto mais raso. Você nem precisa levantar o calcador, com a agulha posicionada você dobra e segue costurando. Fica uma pequena dobra no canto. Isso já vai gerar uma sobra de tecido para você virar. Observe como ele fica, olha, o canto fica levemente com uma sobra para poder virar. E agora é só passar pelo avesso o viés, assentar bem com ferro e rebater aqui no direito. Isso dá um acabamento bonito.
Agora puxa até a nova costura e faz essa costura. Eu já tenho isso no clube em outros trabalhos. Pronto, agora já passei, assentei a peça. Nós vamos agora fechar a nossa caixa. Para fazer o fechamento da caixa, você vai pegar esse canto onde tá sem manta, posicionar, fazer bater, fazer coincidir as costuras. Você use uma agulha de mão, faça bater a peça, viés com viés, e põe um alfinete batendo as costuras de um lado para o outro. Eu gosto muito de usar a agulha de mão nesse lugar. Coloque umas 2 agulhas, fazendo coincidir as costuras de um lado e do outro. Aí agora você vai para a máquina e vai passar essa costura. Eu não gosto de costurar o viés desde lá de cima. Eu gosto de estar deixando aberto aqui em cima, fica mais bonito o acabamento. Então eu faço um retrocesso abaixo e costuro. Tá vendo aqui, olha, ele fica mais bonito sem costurar até o final. Passe bem essa costura. Pronto, olha, costurei todos, fiz o encaixe, assim ele formou a nossa caixa. Agora aqui em cima, olha, ele fica aberto, fica bonito. Nós vamos abrir agora e enfeitar. Você pode enfeitar com laço, só com uma presilha, pode colocar uma fita decorada, aqui fica a seu critério. Eu vou fazer um pequeno laço para dar acabamento na lateral. Eu faço esse laço amarrando nele mesmo, como se fosse um tênis de criança, né? O cadarço de criança. Como é uma fita de cetim, vale a pena esse enfeite, porque ele dá um brilho na peça, né? Aí, agora você vai costurar nesse lugar, ó. Corte com a tesoura a sobra da fita, que você não quer que fique com excesso. Faça uma leve queimadinha nessa fita, observe que ele dá uma enroladinha, e isso vai fazer com que a fita não fique desfiando. Agora, costura nesse canto. Pronto, e assim você vai fechando a peça. Terminei aqui, e já aproveitei e coloquei um panetone, joguei essa toalhinha com esse bordadinho, que dá uma graça, porque é branco, em cima desse verde dá um contraste bacana, e assim eu vou decorar minha mesa de Natal. Então agora eu quero que você faça e me marque, eu vou ficar muito feliz de ver o seu trabalho. E até a próxima. Tchau, tchau!